Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É uma alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje teremos uma programação muito especial para você. Certamente o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Fique conosco, assista esta mensagem. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Irmãos, neste texto, Deus faz uma importante promessa a Abraão, né? Ele diz: vou te abençoar, tu serás uma bênção. O que é bênção, irmão? Tanta gente fala em bênção, olha, né? Tem uns até que muda a palavra, fala abençoado, né? Porque está muito suado, né? Bem suado, né? Mas o que é bênção, né? Bênção é favor divino, né? Bênção é uma graça de Deus. E nós vamos entender hoje, nós vamos entender através destes versículos os princípios ou as condições para que as bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida. E depois que ela chegar na sua e na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Depois o que eu tenho que fazer? Qual vai ser a minha posição quando a bênção chegar na minha vida e na sua vida? Então as condições para que eu e você sejamos abençoados. E foram estas condições e estes princípios aqui estavam no verso de número 1, né? A palavra de Deus diz assim a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra. O Senhor vira para Abraão e diz: sai-te da tua terra. Ele está dizendo assim: me obedeça, Abraão. Obedeça o que eu estou te ordenando. Obedeça o que eu estou te falando. Obedeça. Aqui nós vemos que Deus orienta Abraão, né? A questão aqui é obedecer. A quem você tem obedecido? A quem você tem atendido? Às vezes, muitas pessoas têm obedecido a si mesmas, né? Muitas pessoas têm obedecido a sua própria vontade. Muitas pessoas têm obedecido a sua própria carne. Muitas pessoas têm obedecido o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Algumas pessoas têm obedecido o mundo. Não, que a moda agora é isso. A moda agora é essa, né? Então, a quem você tem obedecido? E muito mais triste, tem algumas pessoas que têm até obedecido ao inimigo. Mas aqui Deus dá uma primeira condição para que Abraão fosse abençoado. Ele diz: Abraão, sai da tua terra. E o Senhor está te dizendo hoje: sai da sua terra. Você está muito preocupado com as coisas desse mundo. Você está muito preocupado com as coisas dessa terra. Você está muito preocupado com seus próprios negócios. Você está muito preocupado com seus problemas. Sai da tua terra. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra, né? Então o Senhor está te dizendo: comece a pensar espiritualmente. Comece a pensar nas coisas de Deus. Talvez você está pensando em dinheiro. Talvez você está pensando no trabalho. Talvez você está pensando muito dos problemas. O Senhor está te dizendo hoje: sai da tua terra. Sai desse pensamento.
pensa nas coisas de cima. E a Bíblia ainda continua dizendo sobre obediência, irmãos. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22. A Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar, porque o atender é melhor que a gordura de carneiro. Irmão, tem gente que fala assim: eu vou fazer um jejum agora da meia-noite até o meio-dia, Deus vai me honrar. Aí ele faz o jejum, depois do meio-dia ele começa a falar palavrão, ir para lugares que não agradam a Deus, ir para lugares que não agradam ao Senhor. O que adiantou, irmãos? O Senhor está te dizendo assim, ó, não precisa nem fazer o jejum, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ficar sem passar fome, é melhor você ficar sem se alimentar, é melhor que você obedeça a palavra o dia inteiro, do que ficar até meio-dia no jejum, mas depois esquecer tudo isso. Então, o Senhor está te dizendo, você quer ser abençoado, quer ser uma bênção, obedeça a palavra, saia um pouco da terra, saia um pouco dos pensamentos aqui deste mundo, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Ele continua dizendo assim: saia da tua terra, e depois ele diz assim: e da tua parentela e da casa de teu pai. A segunda condição, irmãos: saia da tua parentela e da casa de teu pai. O Senhor está te dizendo assim: estabeleça prioridade comigo. Tem gente que tudo é mais importante, a família é mais importante, os amigos são mais importantes, a parentela é mais importante que o Senhor. O Senhor está te dizendo assim: me coloque em primeiro lugar, me coloque na primazia, me coloque como mais importante na sua vida, porque é Deus que te dá a família, é Deus que te dá os bens, é Deus que te dá a libertação, é Deus que te dá a transformação, é Deus que opera um milagre na sua vida. Saia do parentela aqui, irmãos, até os amigos, saia do meio da parentela, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, parentela, amigos, dinheiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, né? Às vezes você até pode falar assim: mas pastor, mas vou abrir mão de estar hoje assistindo lá o programa de televisão, vou estar assistindo, vou estar indo lá no Parque do Povo, vou estar fazendo isso, vou estar aqui adorando, glorificando a Deus. Qual vai ser a minha recompensa, pastor? Deixar tudo isso, deixar minha casa, deixar os meus amigos. Eu tinha um negócio para fazer, eu tinha um negócio para fechar, eu tinha uma coisa para acertar, eu tinha um negócio para estudar. E qual que vai ser a minha recompensa de deixar tudo isso? Você não é o único que faz essa pergunta. Pedro também fez essa pergunta quando Jesus ainda estava nessa terra. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 29, ele diz assim: Senhor, nós deixamos família, irmãos, filhos, terras, o que nós vamos receber de recompensa? Aí o Senhor Jesus responde para ele, em Mateus 19, 29, aquele que deixa tudo, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Deus vai te honrar, Deus vai recompensar. Com Deus você nunca perde, irmão, nem tempo você nunca perde. Então eu quero te dizer uma segunda condição: a primeira é obedecer, a segunda, coloque Deus como prioridade. Você com Deus no seu trabalho, você é mais que vencedor. Você com Deus no seu casamento, você é mais que vencedor. Você com Deus nessa situação, nessa enfermidade, nessa causa na justiça, você é mais do que vencedor. Coloque Deus como prioridade. O Senhor disse a Abraão, né, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E uma terceira condição ainda no verso de número 1. A Bíblia diz que ele fala: da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor está dizendo para Abraão: agora você vai atender, não é a sua direção.
Agora você vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai atender a minha direção. Você vai atender a minha orientação. Siga a minha direção. O meu caminho é melhor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Às vezes, irmãos, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Às vezes tem muita gente clamando, tem muita gente glorificando, mas saiu da igreja, saiu da reunião de oração, ele faz a vontade dele. Ele não faz a vontade que está descrita na palavra. E o Senhor está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor, glória a Deus, vai entrar no reino, mas aquele, somente aquele que faz a minha vontade. O Senhor está te dizendo hoje: renuncie à sua direção, renuncie à sua forma, renuncie àquilo que você sente e deseja. Faça a minha vontade e eu vou te honrar, eu vou te exaltar. Talvez pareça que não é a direção certa, talvez pareça que não é a vontade certa, mas fique com Deus, que Ele sempre sabe melhor. Uma determinada feita, Jesus nos ensina isso. No livro de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 42, Jesus lá no jardim de Getsemane, com o seu suor se transformando em sangue, Ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, tira de mim o que eu vou ter que passar, mas, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina, irmãos, por mais difícil que seja a situação, siga e atenda à vontade de Deus. Se você obedecer, se você colocar Deus como prioridade, e se você colocar Deus na direção de todas as coisas, principalmente da sua vida, aí vem o verso de número 2, aí vem as promessas, aí vem as bênçãos, aí vem os milagres, aí vem as conquistas. A Bíblia diz que aí começa então, se você fizer isso, obediência, prioridade e direção de Deus, aí o verso de número 2, o Senhor diz para Abraão: aí Abraão, eu vou fazer o seguinte, olha o verso de número 2, far-te-ei uma grande nação, você será conhecido, você será engrandecido, o seu nome será conhecido nas várias nações, você será conhecido na cidade, você será conhecido na sua parentela, você será exaltado, porque é tudo conforme a minha vontade, é tudo na minha direção, eu sou prioridade na sua vida, você me obedece, eu sei que eu posso contar contigo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é poderoso. A Bíblia diz que Ele criou o céu e a terra. No Salmo de número 147, verso de número 4 e 5, a Bíblia diz que Ele é tão poderoso que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Eu vou mexer com um Deus desse, chama a estrela pelo nome e raio pelo nome também, né? Está lá no Salmo 147, verso 4 e 5. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, numa determinada feita, diz, lá no livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18, Jesus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você está pensando: a minha causa é impossível, pastor, a minha situação é impossível, já saiu um diagnóstico, não tem jeito, não, esse casamento não tem jeito, talvez já está cheirando mal, não tem jeito, não tem o que fazer, nas finanças não tem o que fazer. O Senhor está te dizendo, me trouxe aqui para te falar: Ele tem todo o poder no céu e na terra. E eu quero te dizer uma coisa, irmão: no céu não tem eleição, não é de 4 em 4 anos, o poder é para sempre, é constante, é infinito, é dele, é todo, não é só no céu, é no céu e na terra, embaixo da terra, é dado todo o poder. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, verso de número 1, a Bíblia diz assim, que o Senhor faz uma condição: se ouvires a voz do Senhor e guardares os seus estatutos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Eu não sei onde você precisa de uma honra, eu não sei onde você precisa ser reconhecido, eu não sei se é no trabalho, se é na família. Tem muita gente que por fora combates, né? E por dentro temores. Está igual o apóstolo Paulo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos,
Ele é o Deus que pode te exaltar nas nações, Ele pode te exaltar no trabalho, na sua casa, pode te exaltar na igreja, eu não sei, mas obedeça, estabeleça Ele como prioridade e siga a sua direção. E Ele continua dizendo no verso de número 2, irmão: abençoarei, né, e farei uma grande nação e abençoar-te-ei. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, quando Ele resolve abençoar, irmão, ninguém segura, né? Quando Deus resolve mudar a história, não tem ninguém que segura. A Bíblia registra aqui a história de Abraão no capítulo seguinte, no capítulo de número 13, verso de número 2, irmãos. A Bíblia diz que Abraão cresceu muito, o ouro em prata e em gado. Ele obedeceu, ele estabeleceu Deus como prioridade. E aí ele começou a crescer no ouro, na prata, no gado, eu não sei. Mas quando Deus resolver obedecer, quando Deus resolver te abençoar, eu quero te dizer uma coisa: no trono de Deus não tem crise, lá não tem inflação, lá não tem nada, que não tem bolsa de valores, lá não tem o presidente do país tal que influenciou, os tigres não sei do que, na América, não tem. Lá no trono de Deus não existe crise. Ele é dado, dono do ouro, da prata, Ele é o que provedor de todas as nossas bênçãos. Eu quero te dizer ainda, irmãos, que quando Deus resolve te abençoar, você vai receber o que você nem esperava. Você vai receber bênçãos que você nem esperava. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20, que as bênçãos que Ele tem preparado para nós são maiores do que pedimos ou pensamos. E Ele confirma isso no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Ele diz assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem, é isso que eu tenho preparado para aqueles que creem na minha palavra. Quando Deus resolver te abençoar, você nem viu, você nem ouviu, nem tinha sonhado, porque não tinha descido no seu coração. É isso que Deus tem preparado, é surpresa, irmãos, é surpresa. Eu quero te dizer uma coisa: quando Ele resolve te abençoar, Ele faz coisa que você não pensou, não viu, não sentiu. Mas Ele faz o seguinte: Ele faz o poder da restituição operar na sua vida. Eu não sei o que você perdeu ao longo desse tempo, ao longo dessa história, ao longo dessa caminhada. Mas a Bíblia registra aqui que Abraão passou alguns apuros, né? A Bíblia diz que teve um momento que ele encontrou com o rei do Egito. E a mulher dele, Sara, era uma mulher muito bonita, né? A Bíblia diz que ela é muito formosa. E naquela época ela era meia irmã dele. E quando ele chegou, a mulher era muito bonita. A Bíblia diz que o rei do Egito falou: olha, chegou um avião aqui agora, né? E naquela época, dependendo da situação, quem desejava a mulher do outro matava o marido para ficar com a mulher. Então ele falava assim, falou para ela: ó, você fala, quando a gente chegar lá no Egito, você não fala que é minha esposa, não, fala que você é minha irmã. E a Bíblia diz que então Abraão orientou a Sara e ela falou que era irmã. O rei do Egito ficou com o avião, mas a Bíblia diz que veio uma mensagem, veio uma situação, ele ficou incomodado e não conseguiu ficar com a mulher de Abraão. Ele teve que restituir a mulher a Abraão. Numa outra situação, Abimeleque, também um profeta, mesma coisa aconteceu. Abraão de novo contou uma meia verdade, falou: ela é minha irmã, né? A Bíblia diz que Abimeleque também desejou aquela mulher. E na noite que ele havia pensado em ficar com a mulher de Abraão, a Bíblia diz que ele teve um sonho. E o Senhor veio a Abimeleque, que era um profeta, e falou assim: se você ficar com aquela mulher, eu te matarei. A Bíblia diz que ele desprendeu aquele desejo, aquele propósito. Eu quero te dizer uma coisa: eu não sei se as drogas estão querendo ficar com o teu filho. Eu não sei se o mundo está querendo ficar com o teu esposo. Talvez apareceu um homem, uma mulher e tentou ficar com a sua esposa, com o seu esposo. Eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, quando você obedece, quando você estabelece Ele como prioridade, quando você anda na direção dEle, Ele é o Deus da restituição. Ele vai restituir família, Ele vai restituir o teu filho, Ele vai restituir o teu casamento, porque Ele é o Deus da restituição. É o Deus que pode. A Bíblia diz que no livro de Gênesis 18:14,
O Senhor, quando promete um filho para Sara e Abraão, fala assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para esse Deus? Talvez você está até duvidando. Ah, mas não vai dar mais tempo, o ano está acabando. Ah, não tem mais jeito porque tem pessoas, os concorrentes são melhores. O Senhor está mandando te dizer hoje: haveria alguma coisa impossível para Deus? O Deus é Deus de poder. E eu quero te dizer que a Bíblia diz aqui, continua dizendo no verso de número 2. Ele fala: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, né? E depois ele diz assim: e engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão ficou famoso. Abraão ficou conhecido até hoje, conhecido como pai da fé. No livro de Romanos, capítulo de número 4, verso de número 16, diz que Abraão não houve fé como a de Abraão. E ele é conhecido como pai de todos nós, o pai de todas as nações. O nome dele foi engrandecido. E eu quero te dizer uma coisa, irmão: o seu nome e o meu nome são maiores do que a nossa vida. Você sabia? Como assim, pastor? O nome é maior que a vida? É. O seu nome, a sua honra, a sua moral é maior do que a sua vida. Sabe por quê? Quando é que a vida acaba? Quando você morre. Quando você morre, a sua vida acabou. E o seu nome, irmão, e a sua honra, e a sua moral, ainda que você morra, ela prevalecerá. Quantos e quantos filhos têm sido poupados, têm sido poupadas, porque algumas pessoas falam assim: eu não vou te prejudicar, em memória do seu pai, em honra ao seu pai, que foi um grande amigo meu, foi um grande homem. Você errou, mas eu vou te poupar em memória do seu pai, porque foi um homem e foi uma mulher muito honrada. Então, ainda que você morra, o seu nome prevalecerá. E o Senhor disse a Abraão: engrandecerei o teu nome, engrandecerei o teu nome, tu ficarás famoso. E a Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 23, a Bíblia diz que creu Abraão e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. O nome de Abraão é sinônimo de uma grande amizade com Deus. E eu quero te dizer por último, a Bíblia diz que ele prometeu a Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, Abraão. E por último, e tu serás uma bênção. Eu quero te dizer uma coisa: Deus hoje me trouxe aqui nesta ocasião para que você seja uma bênção, para que o nome dele venha a ser glorificado. Você, irmãos, vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção na família, você vai ser uma bênção na sociedade, você vai ser uma bênção até perante os teus adversários. Você vai ser uma bênção perante o pobre, e você vai ser uma bênção no reino e na obra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, para que você seja uma bênção na tua casa, na tua família. A Bíblia diz: mas se existe alguém que não cuida dos seus, é pior do que um infiel e negou a sua fé. Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Mas quando isso acontecer, se tu uma bênção também, e tu serás uma bênção. Seja uma bênção para a tua casa, seja uma bênção para a tua família. A bênção de Deus, ela tem uma finalidade: nos abençoar, mas que também a gente venha abençoar todos aqueles que nos rodeiam. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 21, você será uma bênção para todas as pessoas. A Bíblia diz que você tem que zelar pelo que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. Quando Deus te abençoar, quando Deus te der poder, porque às vezes existem algumas pessoas que quando Deus abençoa, a bênção, ao invés de ser bênção na vida dele e das outras pessoas, se torna maldição. A arrogância chega, a soberba chega. Mas o Senhor está te dizendo: faça tudo que é honesto perante Deus e perante os homens. E a Bíblia também diz, irmãos, no livro de Romanos, capítulo de número 12,
verso de número 18. Não pague o mal com o mal. Talvez Deus inverteu a posição. Você estava por baixo e agora passou a ficar por cima. Alguém pisou em você, alguém te humilhou, você estava por baixo. E agora Deus inverteu a história. Agora é momento do nome dele ser glorificado. Agora é momento do nome dele ser exaltado. Agora é momento de você mostrar que você é cristão. Agora é momento de você mostrar que você é crente. A Bíblia diz no livro de Romanos 12, 18. Tende paz com todos os homens, ainda que o poder esteja na sua mão, ainda que a oportunidade esteja na sua mão. O Senhor está te recomendando, tenha paz com todos os irmãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz ainda, irmãos, para encerrar, no livro de Provérbios 19, 17, quando você for abençoado, quando você for abençoada, se compadeça do pobre, se compadeça do necessitado. Provérbios 19, 17 diz assim: aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele vai te devolver com galardão de bênção na sua vida. Eu não sei onde Deus tem te colocado. Talvez existe um necessitado de uma palavra, um necessitado de um abraço, um necessitado de um sorriso, um necessitado de oração, um necessitado de um prato de alimento. Deus te colocou ali para você ser bênção, para que você seja uma bênção. E no livro de Tiago 5:20, quando você fizer isso, quando você converter do erro, do caminho mau, do caminho de pecado, uma alma, salvando uma alma da morte, você vai cobrir da sua vida uma multidão de pecado. Então, o desafio para você nesta noite é: seja uma bênção, obedeça a palavra de Deus, estabeleça Deus como prioridade, ocupe e atenda a direção de Deus, e Ele vai te transformar numa grande nação, vai te abençoar, o seu nome será engrandecido, e tu serás uma bênção por onde você passar. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você e com toda a sua família. E neste momento eu gostaria de te convidar a curvar sua cabeça para juntos clamarmos ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus.